Hi, all. Para finalizar com o assunto de posse, temos uma palavra importante agora que é a palavra your. Então, your se escreve assim: Y-O-U-R. Your. Mas, o que significa your? Bem, a explicação que eu vou dar agora é provavelmente você não vai achar em livros de gramática tradicionais. Porém, simplesmente, na vida real, no uso real, your quase sempre significa e é traduzido como seu, sua, seus, seus e suas. Igual com a palavra the, todas essas quatro palavras passam para ser your quando se traduz para o inglês, com um variável importante. Seu, sua, seus e suas significam your quando, isso é importante, esse quando é importante, quando você usa com pessoas. Eu vou até escrever aqui. Uso com pessoas. Vamos fazer assim aqui, né? Vamos para a sua casa. Tranquilo, sentença normal. Let's go to your house. Aí aqui é sua, se torna your no inglês. Vemos que estamos falando sobre a posse de uma pessoa. Sua, do seu amigo, ou amiga, ou alguém. Sua casa. Agora quero dar um exemplo quando não bate, essa tradução não encaixa corretamente. É quando não usamos com pessoas. Por exemplo, essa sentença aqui. A Apple é uma empresa muito rica. Sua renda anual fica acima de 40 bilhões. Aí assenta, né? Então, essa aqui não é uma exceção, mas é uma regra diferente, porque não estamos falando sobre pessoas aqui. Estamos falando sobre uma empresa que não é uma pessoa. Então, com pessoas, vou colocar uso com pessoas. Vou colocar aqui uso não com pessoas. 100 pessoas, mais ou menos. Aí, o uso, bem, vamos fazer a tradução, vocês vão ver como é diferente aqui. Então, no inglês, a tradução seria Apple is a very rich company. Its annual income is over 40 billion. Então, essas duas sentenças são meio complexas e tem algumas coisas de gramática aqui dentro que não estudamos ainda. Mas agora eu só quero destacar sua, essa palavra sua. E no inglês, nessa tradução, não ficou your. Mas por quê? Porque não é com pessoas. Tá? Quando se fala com pessoas, posse de alguém, aí falamos your. Quando falamos sobre outras coisas, empresas, dias, datas, casas, cachorros, qualquer outras coisas, ou vamos usar essa palavra, ou na verdade tem algumas outras estruturas que podemos usar também. Mas isso é outra lição. Por enquanto, eu quero que vocês lembram desta regra aqui. Estamos falando sobre família. Então, sempre estamos falando de pessoas. Portanto, seu, sua, seus e suas vão ser traduzidos como your. Agora, vamos ver bastante exemplos aqui. Fazer um pouco maior aqui, exemplos. Eu vou afastar esse daqui para não dar confusão. Só vamos ficar aqui focalizado nisto, né? Your. Exemplos. Outra sentença. Vamos colocar uma sentença aqui de inglês e aí vamos traduzir junto. Tem uns 8, 9 sentenças aqui para a gente olhar.
Então, a primeira sentença que eu quero ver com vocês é essa daqui. This is Suzanne. She is your aunt. Então, todas essas palavras, toda a gramática aqui já aprendemos. Esta ou essa, dependendo, é a Suzane. Ela é sua tia. Beleza? É assim que funciona, é assim que é importante, é assim que faz a tradução aqui. Fazer outro exemplo aqui. Bem, eu vou colocar esse aqui. Primeiro exemplo, tradução 1. Aqui, tradução 2. Exemplo número 2. These are your grandparents. A tradução para o português seria estes ou esses são seus avós. Talvez é suas avós. Seus, eu não sei. Erro de gramática de português, desculpa aí. Suas, seus, não sei. Porém, no inglês, aula de inglês aqui, não faz diferença, porque só temos essa única palavra, né? É your. E essa única palavra. Seus ou suas, tanto faz, é your. Pronto? Desculpa, eu erro aí. Pronto, vamos lá. Vamos ver outro exemplo aqui. Com esse exemplo, eu queria marcar que você precisa estar falando sobre a posse de uma pessoa, mas não necessariamente sobre uma pessoa. Só para separar as ideias aqui. Por exemplo, essa sentença. Your house is beautiful. No português, vê que eu não estou falando sobre uma pessoa, eu estou falando sobre a casa. Mas a casa é de alguém, então é posse de uma pessoa. Portanto, your. No português seria sua casa é bonita. Vamos colocar só um pouco mais complicado e incorporar a ideia da lição anterior, que seria your cousin's house is expensive. Então, no português, vemos logo que tem esse apóstrofe S. E já vemos que no português vai ter bastante mudança do inglês para o português, só vendo esse apóstrofe S que está aqui. Mas tudo bem, já aprendemos, sabemos como fazer isso, sem problema. Então, como é a ideia dessa aqui? Vamos decifrar o entendimento, o significado. No inglês, temos onde está o substantivo. Então, esse aqui é o substantivo, esse aqui é o substantivo. Mas esse aqui está fazendo posse. Então, ele está apontando para o próximo substantivo. Essa coisa aqui que é a casa. Então, a casa é dele ou dela, né? Do primo, da prima. Mas de quem é a prima? Ah, é sua prima, o seu primo que está aqui. Então, seguimos numa sequência reta. Ou seja, essas coisas de posse no inglês seguem uma sequência. Você vai um por um numa sequência nessa direção. Outra razão que chamamos essas coisas de determinantes, porque encaixam literalmente no mesmo lugar que temos the e outras palavras dessa maneira. Vamos ver aqui a tradução para o português. Muda muita coisa, vamos ver. A casa de seu... Vamos colocar seu primo em vez de sua prima. Vamos fazer sua. Sua prima é cara. E a mudança que acontece aqui. Your cousin's house. 1, 2, 3. Uma sequência dessa forma. No português, a mudança é bem mais complicada. Você já entende português, então isso parece muito simples, mas para nós, quando eu estava aprendendo português, essa estrutura aqui me deu raiva, tá? Foi muito difícil aprender isso. Então, eu entendo. Se é difícil para vocês aprenderem a falar isso daqui, ou processar isso, eu entendo que é difícil esse ponto aqui. Por isso eu estou destacando. Your cousin's house. Essa é a ordem. Vou fazer outro exemplo aqui. Um exemplo um pouco mais simples aqui. Your computer
is awesome. Tradução para o português. Seu computador é awesome. Então, eu parei aqui por causa dessa palavra awesome. Essa é uma palavra ótima no inglês. É uma palavra super antiga. Mas é difícil porque recentemente tomou sentido diferente do que a tradução. Eu não vou entrar na história da palavra, não se preocupa. Mas basicamente significa super legal, ou muito legal, ou massa, ou algo desse tipo, né? Algo que é muito interessante e as pessoas gostam daquilo. Então eu vou colocar legal porque é essa palavra que eu uso, legal. Muito legal. E aí, por último, nós temos nossa última sentença. Your cooking is wonderful. Literalmente, eu iria traduzir isso como seu cozinhar é maravilhoso. Mas, mesmo para mim, isso parece meio desajeitado, maneira de falar. Talvez seria um pouco mais agradável, mais, eu não sei, normal falar o jeito que você cozinha é maravilhosa. Desculpa, maravilhoso. Vem aqui. Então, essa seria a tradução mais fiel, vamos dizer, a gramática, porém o sentido dessa sentença aqui é muito casual, não é nada de complicado ou formal aqui. Your cooking is wonderful. Essa sentença, your cooking is wonderful, é normalíssimo. Você iria ouvir em qualquer casa, qualquer situação, não tem nada de estranho com isso. Já no português, a tradução seu cozinhar é maravilhoso, eu acho que eu nunca ouvi alguém falar isso. Talvez alguém fale assim, mas eu nunca ouvi alguém falar assim. Isso é muito mais normal para mim, na minha experiência. O jeito que você cozinha é maravilhoso, ou sua comida é maravilhosa, algo desse tipo. Para expressar essa mesma ideia de casual, de agradecimento, de dar um elogio na comida de alguém, no jeito de cozinhar, né, de alguém, falamos assim: Your cooking is wonderful. Beleza. Agora você aprendeu muito sobre vários aspectos e aspectos super importantes sobre posse no inglês. Nós vamos olhar tópicos mais avançados em lições futuras, mas por enquanto você deveria se sentir muito orgulhoso, sinceramente. Agora, depois de passar todos esses assuntos, só dessas 2 sessões do curso, você é capaz de criar centenas de orações que você pode usar na vida real, com pessoas reais, de uma maneira super natural e nativa. Então, parabéns para isso. Temos mais ainda para frente, então vamos lá.